Eu vou ser mal. Eu vou ser mal. Tu vai ser o Renato há 2 meses atrás, que colocava o que a galera não queria no time. Tá aí. Flamengo e Renato. Flamengo e Renato novamente, passarinho. Falando e essa novela mexicana. É, cara, nem fala, né? Mas vamos falar o seguinte, tá? Sobre isso. Hoje teve uma coluna do Gabardo. Gabardo, meu, pra quê? Tipo, a galera conhece o Eduardo Gabardo. E da Rádio Gaúcha. Abraço pro Gabardo. Abraço, Gabardo. O Gabardo é o seguinte, gurizada. Ele e o Renato, eles têm até uma... Internamente, isso aqui é um bastidor, mas eles têm uma convivência boa, assim. E o Gabardo hoje, ele colocou na coluna dele que tem gente grande, foi esse o termo que ele utilizou, tá? Gente grande dentro do Flamengo que ainda acredita que o Renato Portaluppi vai treinar o Flamengo num futuro próximo. Aí o que acontece? O Flamengo, ele tá numa instabilidade com o técnico Rogério Ceni, apresenta essa instabilidade nos últimos jogos. O Rogério Ceni efetivamente ele não está conseguindo agradar lá no Flamengo. Tem rumor, me diz que ele tá até inclusive perdendo o vestiário. Isso é tudo rumor, tá, gurizada? Mas é o seguinte, dependendo de como for o término do Brasileirão 2020 lá pro rubro-negro carioca, e principalmente se seguir essa instabilidade apresentada aí pela equipe do técnico Rogério Ceni, a opinião do Eduardo Gabardo é de que sim, o Flamengo pode voltar à carga pelo técnico Renato Portaluppi ao final desta temporada 2020-2021, né? Ou seja, em fevereiro, dependendo de como for aí essa reta final do Flamengo e se continuar, né, cara, tudo é uma condicional, mas se continuar essa instabilidade do Flamengo, o Flamengo poderia sim voltar à carga pelo técnico Renato Portaluppi, assim como aconteceu, né, nos últimos anos. O Flamengo, cara, ele tem uma situação, e principalmente a torcida do Flamengo, que é muito à volta do Mister, do Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus, ele não pensa nesse momento em sair do Benfica. Apesar lá do Benfica não ser o melhor momento na sua temporada, o Jorge Jesus, ele não vê ainda com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. E tem uma outra questão, tá? Sobre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, cara, ele tem o sonho de treinar a seleção brasileira. Ele tem lá o carinho pelo Flamengo, tudo bem, beleza, mas um objetivo pessoal do Jorge Jesus é treinar a seleção brasileira. Então, cara, pode ter um sentimento da torcida do Flamengo de querer a volta do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus quer treinar a seleção brasileira. Então, gurizada, é isso. É uma opinião, digamos assim, do Eduardo Gabardo, que é um cara muito bem informado, de que se manter esse momento de instabilidade do Flamengo até o final de fevereiro, a equipe carioca pode vir para cima do Renato. Lembrando ainda, Mário e Professor e Pacholada, o Renato e o Grêmio, eles vão conversar. Até o final de fevereiro eles ainda têm uma conversa, né, cara, pra ser feita sobre a renovação. A tendência de momento é sim uma renovação do Renato com o Grêmio, tá, gurizada? É isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. Eu não tô dizendo aqui que o Flamengo vai atrás do Renato e vai contratar o Renato, até porque não. A tendência de momento, e o trabalho está dando certo, o Renato é finalista da Copa do Brasil com o Grêmio, e as duas partes, se tem um interesse, essa é a informação de bastidor, tanto o interesse do Renato em renovar com o Grêmio quanto o interesse do Grêmio em renovar com o Renato, mas isso se daria em fevereiro, porque no momento o Grêmio, na disputa da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai sim priorizar essa reta final do Campeonato Brasileiro enquanto não chega a final da Copa do Brasil, mas os dois só vão conversar para efetivamente renovar ao final de fevereiro. E aí até lá pode sim haver, de acordo com o Gabardo, o interesse da equipe carioca no técnico Renato Portaluppi mais uma vez. Cara, eu não sei nem o que falar na real, meu. Sabe? Eu não sei o que falar sobre essas hipóteses. Porque é tudo hipótese, né? É rumor, Meu, tudo hipótese, né, meu? Tudo é um C, né? Teve a saída do Jorge Jesus, que até agora, bem dizer, a galera não entendeu muito bem, que saiu daqui no nível altíssimo, deixou o Flamengo num nível de futebol
muito parecido com o que é o da Europa, pra não falar um futebol bem jogado como é o europeu, com velocidade, transição rápida, meio campo veloz, aquela coisa toda. E o cara foi embora. Não faria nenhum sentido o Jorge Jesus voltar para o Flamengo. Não haveria. Assim como na minha opinião, só pra terminar, assim como na minha opinião, eu não vejo sentido do Renato tá lá, ir pra lá. O Renato não aguenta 6 meses no Flamengo. 6 meses no Flamengo ele é demitido. Com o que aconteceu aqui no Grêmio. 6 meses. Assim como... Até porque tem a pressão do que ele fala do investimento. Assim como o Ceni, né? vai acabar o Brasileirão, se não pegar G4, Flamengo, abraço pro Ceni lá. O Passani tava falando com relação ao clima que pode estar lá no Flamengo, do Ceni perdendo o vestiário. O Arrascaeta saiu do último jogo que eles perderam no Fla-Flu, dando uma entrevista mais fortinha, assim, em que ele comentava que a exibição do Flamengo tinha sido uma verdadeira vergonha e que aquele time não merecia ser campeão. Ele fala isso na saída. O Arrascaeta, velho. O Arrascaeta. Pai, eu vou no aeroporto agora buscar ele. Imagina. O Arrascaeta com o prêmio de melhor jogador em campo nas mãos, falando isso, assim, então dá pra perceber. Sério? Ele foi escolhido melhor em campo, tomando uma virada. Não, mas ele jogou bem, meu. É que a virada do Fluminense foi no último minuto com uma... pode crer. O Felipe Luiz entrega assim a bola pro cara, o cara só toca na saída do Diego Alves, então... Teve uma treta. Ali assim. é psicológico. É. Tu olhou o jogo ou tu assistiu aquele VT estendido? Eu assisti o primeiro tempo do Fla-Flu e o segundo tempo de São Paulo e Bragantino. Eu não assisti os jogos, mas eu vi os VTs estendidos dos dois. Meu, psicológico pegou muito forte. E aí eu não sei dizer por quê, porque eu não tô lá trabalhando lá pros caras, eu não sei, mas psicológico bateu. Porque, meu, o Flamengo perder da forma que perdeu, que loucura. Não perde. Sabe? Perdeu muito gol, assim, antes dos 10 minutos o Gabigol teve uma bola na marca do pênalti que ele deu na lua. Que ele nunca perde aquele gol. Mas enfim, não é informação, é sentimento. O Mário tava falando ali que não faz sentido o Renato ir pro Flamengo, mas ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de que o Renato estando na final da Copa do Brasil e ele perde, eu acho que vai ter aquele sentimento de não tenho mais o que fazer, e ele ganha, ter aquele sentimento de vou sair por cima. Então eu não sei, alguma coisa me diz que ele poderia estar tentado a ir pro Flamengo. É uma boa tese. Mas é um sentimento, não é informação. Tá, é uma boa tese. Porque eu concordo contigo que a pressão lá no Flamengo é uma pressão diferente. E justamente ele vai ter que fazer jus ao que ele tanto fala. De que o Flamengo tem 200 milhões pra investir, tem que ser campeão, tem obrigação de ser campeão. E daqui a pouco o Renato não é campeão e ele mesmo vai morder a própria língua. Então tem isso que pode pesar contra ele ir pra lá. Porque ele indo pra lá, ele vai ter a obrigação de cumprir com o que ele mesmo dizia. E qual é o risco de não rolar. Ao mesmo tempo que, se a gente pensar que o vestiário do Flamengo pode estar começando a se bagunçar, o Renato seria um cara que tende a ser parceiro dos atletas, tende a controlar isso. Então aqui eu tô colocando todos esses pontos para dizer que no meu sentimento, é que o Renato iria, mesmo que ele tenha essa questão de cumprir com a questão da obrigação do Flamengo ser campeão, eu tenho um sentimento de que o Renato iria sim no final dessa temporada e não acho que seria a melhor opção pra ele. E daí a gente começa a falar, a saída do Renato, quem é que viria pro Grêmio? Que daí já começa até algumas especulações ali no próprio chat do YouTube. Essa é uma coisa que me preocupa demais, assim. Me preocupa demais. Porque a gente tanto fala, o Renato não dá, porque fim de ciclo, não sei o que lá. Só que tem essa coisa de... Sempre tem essa pergunta. Talvez, entre aspas, ruim com o Renato, mas talvez pior sem ele. Justamente pelo medo de quem poderia vir. A gente pode falar num Roger. O Roger é um cara inteligente, mas que ainda não ganhou nada. A gente pode pensar num Thiago Nunes. É um cara inteligente, mas ganhou uma Copa do Brasil. Parênteses. Uma Sul-Americana. Parênteses ao Roger. E saiu do Grêmio pra ir pro Palmeiras. Que tava com elenco... Com grupo. E com dinheiro. E não aguentou 6 meses lá, não aguentou um Paulistão lá. Na verdade, ele tinha... Se eu não... Era o Palmeiras ou foi o Atlético Mineiro que ele foi primeiro? Cara, eu não tô dizendo que ele saiu do Grêmio para. Eu digo assim, ele treinou o Palmeiras com dinheiro, com grupo. E ele dizia que só ia pegar pré-temporada. E não foi campeão paulista, né? Exatamente. Mas, cara, desculpa, professor, eu acho que... Cara, acho que não, acho que o Renato fica. Acho que independente se perder a final da Copa do Brasil ou ganhar, eu acho que o Renato fica por causa do presidente Romildo Bolzano Júnior. Eu ia entrar nesse assunto aí. Vai acabar a gestão Romildo acaba com o Renato Portaluppi no comando técnico. Cara,
a catástrofe, quase que eu falo errado na frente do professor aqui, que é uma palavra difícil de falar, né? Catástrofe. Porque é mais fácil o cara falar catástrofe. A catástrofe do Grêmio, ela aconteceu numa semifinal contra o Santos, tomando aí nos 2 jogos 5-1. Isso. 5-2, desculpa, né? 5-2, 1-1, 4-1. 5-2. Foi uma catástrofe porque o Grêmio tinha mais time. Minha opinião. Sim. Mas teve aquela noite não lá na Vila Belmiro e aí tomou aquele rodeão. Cara, aí a gente já tá numa reta final, né? Era semifinal de Libertadores, o Grêmio tava galgando essa final da Copa do Brasil. E o Grêmio o Renato fez com o São Paulo o que o Cuca basicamente fez com o Grêmio nesse sentido do tal nó tático. Porque é o seguinte, galera, vamos segurar o ranço aí. Se tem nó tático quando o Renato não consegue jogar pro time que tá ganhando do Grêmio, também tem nó tático do Renato contra o Diniz. Sem dúvida. O São Paulo não jogou, bateu até na sombra, conseguiu jogar só aqui na arena, não botou a bola pra dentro do gol, o Grêmio fez o gol, jogou com o resultado debaixo do braço lá no Morumbi. Nó tático do Renato. Cara, eu respeito quem discorda, mas a minha opinião é essa. Eu enxerguei os 180 minutos assim. Amarrou o São Paulo. Então, só pra terminar essa linha dessa tua tese que o professor tá falando, que é um sentimento, mas que vira uma tese, as entrevistas que o presidente Romildo sempre deu quanto a essa pergunta pro Renato, sim. sempre foram respostas muito coesas, cara. Sabe? De que tá bem... Muito sincera. Cara, quem acompanha o Grêmio como nós aqui, por exemplo, que talvez a galera que tá nos assistindo não acompanha tanto quanto a gente. Acho difícil, porque a galera não trabalha com isso como nós. Isso. Então trabalha lá, passa o dia no trabalho, só de noite acaba vendo papo ou vendo alguma coisa na internet. Mas pra gente que tem a oportunidade de estar trabalhando todo dia aqui, e nós que já tivemos a oportunidade de conversar olho no olho com o presidente, tem que ter, cara, uma coisa gigantesca pra sair daqui. Tipo assim, ó, seleção brasileira, eu acho que mexe com o Renato. Agora, Grêmio pra Flamengo, Grêmio pra São Paulo, Grêmio pra Corinthians, ele fica, porque tá super cômodo pro Renato ficar aqui, velho. Por mais pressão que a gente faça como torcedor, por mais crítica, cara, entre ele e o presidente Romildo é tudo às mil maravilhas, errando ou não. Por que ele vai pro Flamengo pra ficar lá 6 meses, cara? Tu entendeu? Talvez, tu entendeu? Porque ele sempre manifestou o desejo de estar no Flamengo e não saber até quando o Flamengo vai conseguir manter esse padrão de elenco que tem hoje também, sabe? Porque... mas é só um sentimento, não vou nem ficar defendendo aqui a saída do Renato. É só essa questão de achar que talvez faça sentido de alguma forma o Renato ir pro Flamengo, principalmente porque ele tem reclamado sobre o quanto tem sido pressionado, apesar de fazer um bom trabalho, ele sempre bate nessa tecla. O Grêmio sempre chega, faz um bom trabalho, vocês estão sempre batendo na gente, sempre batendo no Grêmio. Ele inclusive deu uma entrevista lá no canal do Duda Garbi, que ele fala sobre isso, né? Do quanto ele tá incomodado com essa questão de, a gente sempre faz trabalho bom, a galera não entende, a torcida tá sempre querendo bater em cima, sempre incomodando, e a gente tá aí chegando na final da Copa do Brasil de novo, e em cima desse sentimento, eu acho que seria oportuno pro Renato, não estou dizendo que eu desejo, eu só estou com esse sentimento de que acho que ele poderia aceitar ir pro Flamengo, porque ele se manifestou o desejo, tem um elenco extremamente bom, que ele pode estar com aquele sentimento de, quando eu faço esse cara ser campeão mesmo, e posso provar, inclusive, que eu posso fazer a mesma coisa que o Jorge Jesus fez, porque ele tem isso dele de, eu sou bom em tudo que eu faço. Ele é muito competitivo, e se ele sai do Grêmio, depois da final da Copa do Brasil, sendo campeão, ele sai muito por cima. Ele sai muito por cima, justificando a tal da estátua. Se ele sai perdendo a final da Copa do Brasil, é aquela coisa de, chega de uma vez aí, fiz o que deu e já fui campeão dessa Copa aqui, querem reclamar, reclamem. Então, acho só que faz sentido ele ir, não que seja o meu sentimento. Boa. Não. Por aí? Cara, até o Monteiro perguntou ali, e se perder pro Palmeiras, ele tem que ficar... Mas daí, o Monteiro, um abraço pra ti, irmão. Obrigado por sempre estar dando moral pra nós aqui na live. Aí nós vamos voltar, cara, pra aquele vídeo que eu fiz lá em setembro, depois daquele jogo contra o Sport, que o Grêmio perdeu na arena. Sobre o ciclo. Finalização de um ciclo, né? Foi um questionamento, foi uma pergunta que eu fiz. Eu não afirmei se realmente tinha acabado ou não. Mas a gente tem que fazer o balanço, né, cara? E aí o Grêmio chega em mais uma final. Isso acaba sendo um balanço positivo. Porque tu ser campeão ou não, velho...
Aí é jogo, é futebol. Pode acontecer do Grêmio ter de novo uma partida ruim como foi contra o Santos, contra o Palmeiras? Sinto informar a Vossa Senhoria, vai tomar um sacode do Palmeiras. Se tiver jogo como foi contra o Santos, vai tomar sacode do Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais time que o Santos. Muito. Se o Santos for pra final junto com o Palmeiras, porque o Palmeiras tá na final, acho que só se realmente o presidente da Conmebol descer ali no Allianz e falar assim, ó, Palmeiras, tu não vai jogar a final, quem vai jogar é o River. Que foi mais ou menos o que fizeram com a gente em 2018. O Palmeiras é campeão da Libertadores, cara, porque tem mais time. Isso é um achismo meu, mas pode acontecer do quê? Se o Santos for pra final, do Marinho guardar 2 buchas no primeiro jogo. Porque o futebol permite isso. Claro. A gente tem que tentar, separar o ranço, porque rola ranço, cara. Que, tipo tu com o Rodrigues. Rola um ranço. Ou o nosso com o do Renato. Tem o ranço, cara, das escolhas que o Renato faz, que não é o que a gente gostaria, porque vê que tá dando certo. De novo, a entrada do Everton no último jogo, podendo botar o Ferreirinha, que sempre que entra, ele vai muito bem. Entendeu? Então, cara, assim, eu acho que o balanço, se fazendo já numa reta final de temporada, o balanço do Grêmio ele é positivo de novo. Porque tá chegando no G4 de novo, apesar de tudo que aconteceu. Chegou em mais uma final de Copa do Brasil. Pode ser hexa. O balanço é positivo, cara. É por aí, cara, é por aí. Por enquanto tá sendo positivo. Eu acho que vai acabar sendo positivo, independente da final da Copa do Brasil. Tem uma poesia, tu viu? Tem uma poesia ali. Eu ia falar, tu vai pegar ali? Vai embora, vai embora. Bonita essa poesia do filósofo do futebol, superchat R$5. Obrigado, irmão. Aqui, ó. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. O Grêmio me enlouquece por completo, abrangendo corpo, alma e espírito. Pobre ser tricotômico, eu, diz o filósofo. E aí é uma foto do Casagrande. Muito bom, abraço. Eu sei, põe 8 ou 87. O Monteiro falou o seguinte, Mário, me desculpa, mas perder mais uma final, entre aspas, faz parte? Aí é humilhar o torcedor.